enfim, bom, a Prefeitura de Guarulhos desde 2001 já vem fazendo algum trabalho internacional mais sistematizado, com princípio, com intenção e com continuação, né? Então, de início, a cidade estava muito focada no movimento mais geral das cidades, de criação de espaços, como o Fórum de Autoridades Locais, depois o Fórum de Autoridades Locais Periféricas, depois Cidades e Governos Locais Unidos, a sua Comissão de Inclusão Social e Democracia Participativa, que Guarulhos foi fundador e co-presidente durante muito tempo, junto com Barcelona, trabalhando na questão da participação popular e direito à cidade como direito humano. E além do trabalho de Guarulhos, bom, ainda no trabalho de inserção nas redes internacionais de cidades, Guarulhos, depois de 2009, começou a trabalhar mais fortemente com o Mercocidades, que era uma rede prioritária para a gente, pelos princípios políticos de acreditar numa integração regional por meio das cidades e pelas realidades locais que eram muito parecidas com as nossas, de cidades também com problemas sociais e problemas de crescimento urbano e crescimento urbano desordenado, sobretudo, e estão conseguindo vencer os seus desafios mais ou menos nas mesmas situações que a gente tem. Então também Mercocidades, principalmente depois de 2009, foi a nossa principal prioridade, seja na Comissão de Economia Solidária, depois na temática de desenvolvimento econômico local, nos projetos de direitos humanos da rede Mercocidades e depois no desenvolvimento econômico local também. Enfim, esse trabalho de redes era a maneira de Guarulhos se colocar num debate internacional mais amplo e a partir daí surgiram projetos que Guarulhos desenvolveu com outras cidades e organismos multilaterais também. E depois a cooperação que veio a partir daí, que sempre tem uma demanda própria de cidades que às vezes buscam Guarulhos para conhecer algumas políticas nossas e a gente também buscando algumas políticas exitosas em algumas áreas. Basicamente isso. Esse trabalho foi muito forte, principalmente de 2005 a 2008, 2009. Guarulhos, junto com a Nanterre, criou e foi muito ativa, era a antena sul, como você disse, do FAUP, ou seja, ela tinha a atribuição e a vontade também de articular as cidades de periferia da América do Sul, da África, né, que tinham problemas muito semelhantes, que a cidade de periferia, na maioria das vezes, ela recebe os impactos negativos da região metropolitana e nenhum impacto positivo, né? Então, o problema da água, o problema do transporte, o problema da comunicação, o problema da identidade da cidade, né? Eram temáticas que Guarulhos trabalhava e continua trabalhando no FAUP. Depois de 2009, como Guarulhos queria fazer esse diálogo não só entre as cidades periféricas, mas das cidades periféricas com as cidades centrais, né, ou com as grandes metrópoles, a gente levou essa mesma preocupação para outros campos. A gente pode destacar o trabalho de Canoas no Fórum de Autoridades Periféricas, locais periféricas, principalmente depois da Deise, lá, que já falou com vocês também, mas Canoas continua levando esse fórum que é importante para as cidades de periferia. Então, Guarulhos, desde o começo da sua atuação internacional mais forte, talvez, mais consciente e ativa e tal, teve como preocupação a mesma preocupação que a gente tinha no governo de maneira geral. E que era também a preocupação dos governos que ganharam aquela geração, que era a inclusão social e democracia participativa. Então, o Guarulhos começou a trabalhar no projeto do Programa Urbal, da Rede 10,
que tinha como tema, e coordenou esse projeto, que tinha como tema o combate à exclusão social. Então reunia políticas da Europa e da América Latina que tinham sido exitosas e tentava sistematizar todas elas para propor políticas integradas a partir das boas experiências, para resolver os problemas de todo mundo. Depois disso, com a criação da CGLU e da Comissão de Inclusão Social e Democracia Participativa, a gente começou a colocar, o próprio nome, né, Democracia Participativa, a gente começou a colocar o orçamento participativo, que era uma bandeira nossa, ainda é, mas precisa ser relembrada, como um aporte de Guarulhos, assim como Porto Alegre fez desde o seu começo, para cidades como Guarulhos. Então a gente acreditava que cidades com grandes dificuldades e com poucos recursos poderiam ser mais eficientes se elas escutassem as pessoas e que as pessoas definissem as prioridades mais urgentes. Então Guarulhos, de certa maneira, vocês estudam isso também, foi uma dessas cidades que tentou levar o orçamento participativo e principalmente depois de um segundo momento para cidades africanas. Então a gente trabalhou com cidades moçambicanas principalmente, às vezes também com cidades sul-africanas, mas principalmente moçambicanas. Começamos com Dondo, que coordenava a rede moçambicana de orçamento participativo, e depois trabalhamos também com Maputo e Manhissa, por último num projeto que a Frente Nacional de Prefeitos tinha com a Associação Nacional de Municípios Moçambicanos. Que mais? Resíduos sólidos. Bom, de resíduos sólidos, né? Da nossa parceria com Maputo, e a Guarulhos na época tinha buscado experiências exitosas em tratamento de esgoto, porque era uma prioridade política do prefeito a partir de 2009. Guarulhos até 2009 não tratava nada de esgoto. E de 2009 até hoje a gente saiu de zero a talvez cerca de 60%, com a possibilidade de tratar 80% de esgoto com as estações de tratamento que foram construídas durante esse breve período. Então a gente queria conhecer a experiência do departamento de Seine-Saint-Denis, que tinha também, por causa da Copa do Mundo na França, em 98, uma experiência de tratamento de esgoto muito rápida. E então a gente foi conhecer a experiência deles. Em Seine-Saint-Denis a gente descobriu que Seine-Saint-Denis tinha uma parceria de cooperação com Matola. E nas conversas com eles a gente descobriu que a gente tinha com Maputo. E a gente começou a tentar conversar alguma ação conjunta: Guarulhos, Seine-Saint-Denis, Maputo e Matola. Nessa mesma época saiu o edital de cooperação Brasil, França, África, Haiti. E a gente já tinha mais ou menos essa articulação feita. A gente perguntou para as cidades africanas um tema mais urgente para trabalhar, e eles apontaram resíduos sólidos porque Guarulhos tinha feito um plano diretor que era interessante para eles, porque já previa a participação de catadores, enfim, criação de cooperativa de catadores, e o departamento de Saint-Denis tinha uma abordagem interessante de plano diretor de resíduos sólidos regional, né, da região de Saint-Denis, que seria interessante para pensar Maputo e Matola. Então a gente tentou e foi aprovado, e começou a cooperação em resíduos sólidos. Daí nasceram outras cooperações. Nas visitas de resíduos sólidos, uma das visitas técnicas que os nossos técnicos fizeram em Maputo foi a questão dos resíduos sólidos dos cemitérios. Tinha um problema de espaço muito grande. E a partir daí a gente começou a fazer também na gestão dos cemitérios municipais, uma cooperação primeiro com Maputo e depois com Nampula, na questão da gestão de cemitérios, que era uma coisa para a gente que a gente não tinha como aportar conhecimento nessa área, e depois das visitas e depois das atividades conjuntas a gente viu que a gente podia e continua trabalhando junto com eles fortemente. Agora a gente está até especializando um pouco dentro da gestão de cemitérios. Eles são muito interessados na abordagem que a gente faz com os funcionários municipais que trabalham nos cemitérios, que para eles tem uma
uma quantidade muito grande de dependência química e depressão, enfim. E a gente tem um trabalho voltado para isso. E a gente está trabalhando com eles sobre isso. Um negócio bem interessante. Bom, para as políticas internas continua sendo, acho que foram, né, como citei as políticas, por exemplo, de tratamento de esgoto, eu não citei também, mas as políticas de educação e do uso da tecnologia na educação, a gente fez bastante coisa nessa área. O próprio orçamento participativo, eu acho que a gente aprendeu muito com esse processo, né? Então, eu acho que a gente está num ponto que é um pouco impensável as relações internacionais não fazerem parte da gestão pública municipal em Guarulhos. Talvez mude o foco de acordo com a prioridade do governo e talvez mude até a estrutura da secretaria ou dos órgãos responsáveis por isso. Mas a gente acredita que ela deu uma contribuição muito importante para a gestão municipal. E acredito que deve continuar. Eu acho que não tem como não continuar. Guarulhos tem uma vocação internacional por causa do aeroporto, que é mais de começo passiva, porque a gente não escolhe muito, né? É uma coisa que acontece, mas conseguiu com isso também trabalhar temas importantes, como o tráfico de pessoas, enfim. Eu acho que é um processo que vai continuar. E os desafios? Bom, a gente tem um trabalho, e eu acho que aí também o laboratório é fundamental nisso, de construir essa consciência na sociedade no sentido mais amplo. Acho que entre os gestores isso já está bem melhor do que foi no passado. Agora é um pouco trabalhar a comunicação das relações internacionais municipais com as suas populações, né? E aí eu acho que as redes sociais são fundamentais e os novos instrumentos. E tem a luta política também, que eu acho que é inevitável. A gente não pode ter medo. Muitas vezes, nos últimos programas dos prefeitos, por exemplo, muitas vezes as relações internacionais não apareciam nos programas, porque os prefeitos tinham receio de serem criticados por estarem viajando, por exemplo. Eu acho que a gente, além da comunicação das coordenadorias, secretarias já existentes, eu acho que os próprios atores e pessoas que pesquisam, trabalham, militam na área, elas têm que se organizar politicamente para deixar bem clara a efetividade e as possibilidades que a política de relações internacionais municipais tem e os impactos positivos que elas podem trazer com um custo muito pequeno, qualificando a gestão pública, né, e indo um pouco contra a tendência de privatização, precarização e privatização dos serviços públicos municipais também. Então, acho que ela é um instrumento e é uma possibilidade para dar uma resposta política interessante que se contrapõe à tendência atual. A participação dos pesquisadores, dos estudantes de relações internacionais com as secretarias, ela é chave para garantir a continuidade dos trabalhos. Então, acredito que tanto os estudantes têm muito a aproveitar e aprender com isso, porque nas cidades a gente vê os impactos das relações internacionais muito palpáveis, né? E para as relações internacionais municipais que não têm uma estrutura fixa que privilegia o longo prazo, para as estruturas serem muito incipientes ainda, essa parceria com universidades e pesquisadores é chave para a gente conseguir trabalhar, né? Para a gente conseguir continuar a nossa luta, na verdade.